Capítulo 10º da arrecadação e recolhimento das contribuições. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. Redação dada pela Lei N. 8.620, de 5 de janeiro de 1993. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. B. Recolher os valores arrecadados na forma da alínea A deste inciso. A contribuição a que se refere o inciso 4º desta lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Produção de efeitos. C. Recolher as contribuições de que tratam os incisos I e segundo do na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. Os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que tratam até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. Produção de efeitos. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea A do inciso V e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento. Redação dada pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, o empregador doméstico é obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço, assim como a parcela a seu cargo, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, o proprietário ou incorporador definido na Lei N. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Redação dada pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com a empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. A pessoa física de que trata a alínea A do inciso V e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o desta lei no prazo estabelecido no inciso 3º deste artigo, caso comercializem a sua produção. Inciso alterado e alíneas acrescentadas pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a. no exterior. B. Diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física. C. A pessoa física de que trata a alínea A do inciso V do D, ao segurado especial. Aplica-se o disposto nos incisos 3º e IV deste artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. Inciso acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, sem prejuízo do disposto no inciso X do caput deste artigo, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher, diretamente, a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente a. da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. B. de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7º e 10 desta lei. E. C. de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso I do caput deste artigo. Revogado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995. 2. Se não houver expediente bancário nas datas indicadas.
Produção de efeitos. No inciso 2º do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior. E, na linha B do inciso I e nos incisos 3º, V, X e X do caput, até o dia útil imediatamente anterior. Terceiro, aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas A e B do inciso I, relativamente à remuneração do segurado referido no quinto do parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Quarto, na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. 5. Aplica-se o disposto no quarto ao cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. 6. Revogado. 7. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. 8. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social, na forma do regulamento. 9. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com a empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no 5º desta lei. Produção de efeitos. 1. O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento dos seus segurados. 2. Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. 3. Para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. 4. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: I. Limpeza, conservação e zeladoria. Vigilância e segurança. Empreitada de mão de obra. Contratação de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. 5. O cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. 6. Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. A empresa é também obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. E prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. E declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INS ou do Conselho Curador do FGTS. Vetado. Comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INS. 1. Revogado. 2. A declaração de que trata o inciso 4º do caput deste artigo constitui instrumento hábil suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. 3. Revogado. 4. Revogado. 5. Revogado. 6. Revogado. 7. Revogado. 8. Revogado.
Nono, a empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4º do caput deste artigo, ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no A desta lei. 10. O descumprimento do disposto no inciso 4º do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. 12. Vetado. Ao contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4º do caput desta lei no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: I, de R$20, 00, R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, e IRIM, de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no 13 deste artigo. 1. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 2º do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. 2. Observado o disposto no 13 deste artigo, as multas serão reduzidas e à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou IRIM, a 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado e intimação. 3. A multa mínima a ser aplicada será de I, R$200, 00, R$200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, e IRIM, R$500, 00, R$500, nos demais casos. B. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo, e a folha de pagamento, parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício. C. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do 8º apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados, e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de arrecadação. 1. Os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput. 2. As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o 1. A obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS. 3. O segurado especial de que trata o caput está obrigado a arrecadar as contribuições previstas nos incisos X e 13 do caput dos valores referentes ao FGTS e os encargos trabalhistas sob sua responsabilidade, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. 4. Os recolhimentos devidos, nos termos do 13, deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação. 5. Se não houver expediente bancário na data indicada no 13, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. 6. Os valores não pagos até a data do vencimento sujeitar-se-ão à incidência de acréscimos e encargos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza para as contribuições de caráter tributário, e conforme o da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso. 7. O recolhimento do valor do FGTS na forma deste artigo será acreditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo.
8. O ato de que trata o ONU regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos, no documento único de arrecadação, indevidamente ou em montante superior ao devido. 9. A devolução de valores do FGTS, depositados na conta vinculada do trabalhador, será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 10. O produto da arrecadação de que trata o trezo será centralizado na Caixa Econômica Federal. 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o caput deste artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas nos incisos X, X e 13 do caput do 12. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento, a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS. 13. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos de que trata o caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no 1 para o produtor rural pessoa física de que trata a linha do inciso V do caput do 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo disposto no 2 ou no A. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. 1. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. 2. A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. 3. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. 4. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. 5. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizada sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. 6. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. 7. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. 8. Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita previstas nos parágrafo 2 e 3 do Decreto-Lei nº 1598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei nº 9430, de 27 de dezembro de 1996. Revogado pela Lei N. 11.941, de 2009, os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do desta lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. E, revogado. A revogada. B revogada. C revogada. I revogado. A revogada. B revogada. C revogada. D revogada. I revogado. A revogada. B revogada. C revogada. D revogada. 1. Revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. 4. Revogado. A nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no desta lei, aplica-se o disposto no da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Revogado pela Lei N. 8.218, de 29 de agosto de 1991.
Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do desta lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. 1. Revogado. 2. Revogado. Revogado pela Lei N. 11.941, de 2009, o débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do desta lei. Revogado pela Lei N. 11.501, de 2007. É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pro solvendo. 3. Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4º desta lei. Vetado. Revogado pela Lei N. 11.941, de 2009, os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora, por mais de 30 dias, no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições e às sanções dos arts. 4 e 7º do Decreto-Lei N. 368, de 19 de dezembro de 1968. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Redação dada pela Lei N. 8.620, de 5 de janeiro de 1993, nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. 2. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. 3. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. 4. No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o 6º da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. 5. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. 6. Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei no 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Revogado pela Lei N. 11.501, de 2007. Revogado pela Lei Complementar N. 128, de 2008, ao contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência, deverá indenizar o INSS. Incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008, o valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o mudo da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20%, incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008, e, da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80%, de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, ou, incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008, e, da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no e o disposto em regulamento. Incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008, 2. Sobre os valores apurados na forma do 1 deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5%, 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, e multa de 10%.
Incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008, 3. O disposto no 1 deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, as disposições aplicadas às empresas em geral. Incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008 revogado pela Lei Complementar N. 128, de 2008, capítulo 11 da prova de inexistência de débito. É exigida certidão negativa de débito CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos. Redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995. Da empresa. A. Na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele. B. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo. C. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a CR 2.500.000,00, 2.500.000 cruzeiros, incorporado ao ativo permanente da empresa. 19b. No registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. Redação dada pela Lei N. 9528, de 10 de dezembro de 1997. Do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8º do. A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Terceiro, fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Quarto, o documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2º deste artigo. 5. O prazo de validade da certidão negativa de débito, CND, é de 60 dias, contados da sua emissão, podendo ser ampliado por regulamento para até 180 dias. Sexto, independe de prova de inexistência de débito. A. A lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. B. A constituição de garantia para concessão de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. C. A averbação prevista no inciso 2º deste artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966. D. O recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde em caso de calamidade pública. E a averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na forma da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, 7º o condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil não incorporada na forma da Lei N. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento. Oitavo, revogado pela Lei N. 11.941, de 2009, a prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com o oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento. Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando a obtenção de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.639, de 25 de maio de 1998.
Terceiro, o servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei N. 9.639, de 25 de maio de 1998. Título 7º das Disposições Gerais. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, revogado. E, revogado. 1. No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de 30 dias, contado do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico, de caráter permanente. A revogada. B. Revogada. 2. Revogado. 3. O não cumprimento do disposto no 1 deste artigo sujeita o responsável a multa na forma estabelecida no desta lei. 4. O Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, por intermédio das juntas comerciais bem como os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas prestarão, obrigatoriamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas. 5. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa física ou segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, a ser apresentado em suas relações com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal, com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito, e com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. 6º, o disposto no 5 deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de imposto sobre produtos industrializados ou ao contribuinte cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, seja obrigatória. Para fins de fiscalização do INS, o município, por intermédio do órgão competente, fornecerá a relação de alvarás para construção civil e documentos de habite se concedidos. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos órgãos competentes, bem como a atualização monetária e os juros de mora, estão sujeitos, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais são equiparados. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social INS reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados e ainda não recolhidos. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplica-se o disposto no da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964. E, revogado. E, revogado. Parágrafo único, revogado. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis. Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. Terceiro, o disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas. 4. Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução. Os órgãos competentes estabelecerão critério para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessa medida. Revogado pela Lei N. 12.101, de 2009, a inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social INS, a partir da publicação desta lei, é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE e do Fundo de Participação dos Municípios FPM, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. 1. Revogado pela medida provisória no 2187-13, de 2001. Renumerado do parágrafo único. 2. Os recursos do FPE e do FPM não transferidos em decorrência da aplicação do caput deste artigo poderão ser utilizados para quitação, total ou parcial, dos débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas A e C do parágrafo único do desta lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito Federal ou município. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão, igualmente, obrigados a apresentar, a partir de junho de 1992, para os fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento
da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social INS, existentes até de setembro de 1991, renegociados nos termos desta lei. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social INS, existentes até de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240 parcelas mensais. Para a apuração dos débitos, será considerado o valor original atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para a correção de seus créditos. Renumerado pela Lei N. 8.444, de 20 de julho de 1992, as contribuições descontadas até 30 de junho de 1992 dos segurados que tenham prestado serviços aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios poderão ser objeto de acordo para parcelamento em até 12 meses, não se lhes aplicando o disposto do artigo 38 desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 8.444, de 20 de julho de 1992. O Instituto Nacional do Seguro Social INS implantará, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação desta lei, sistema próprio e informatizado de cadastro dos pagamentos e débitos dos governos estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras municipais, que viabilize o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos arts. 56, 57 e 58 e permita a divulgação periódica dos devedores da Previdência Social. O pagamento dos benefícios da Seguridade Social será realizado por intermédio da rede bancária ou por outras formas definidas pelo Ministério da Previdência Social. Parágrafo único. Revogado pela medida provisória N. 2.170/36, de 2001. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos estados e municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social INS, deverão constituir reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no Plano de Benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na forma da Lei de Orçamento. A contribuição estabelecida na Lei N. 5.161, de 21 de outubro de 1966, em favor da Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança em Medicina do Trabalho Fundacentro, será de 2% da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, estabelecida no inciso 2º do parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo poderão contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral da Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança em Medicina do Trabalho Fundacentro. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.639, de 25 de maio de 1998, título 8º das Disposições Finais e Transitorias capítulo 1º da Modernização da Previdência Social, revogado pela medida provisória N. 2.216/37, de 2001. 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 Até que seja implantado o Cadastro Nacional do Trabalhador CNT, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social INS, mediante a realização de convênios, todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros da Previdência Social. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais fica obrigado a comunicar ao INS, até o dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo da relação constar a filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida. Redação dada pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994. No caso de não haver sido registrado nenhum óbito, deverá o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicar este fato ao INS no prazo estipulado no caput deste artigo. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994. A falta de comunicação na época própria, bem como o envio de informações inexatas, sujeitará o titular de cartório de registro civil de pessoas naturais à penalidade prevista no desta lei. Redação dada pela Lei N. 9.476, de 23 de julho de 1997. 3. A comunicação deverá ser feita por meio de formulários para cadastramento de óbito, conforme modelo aprovado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 4. No formulário para cadastramento de óbito deverá constar, além dos dados referentes à identificação do cartório de registro civil de pessoas naturais, pelo menos uma das seguintes informações relativas à pessoa falecida. A. Número de inscrição do PIS/PASEP.
B. Número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro SINS, se contribuinte individual, ou número de benefício previdenciário, NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INS. C. Número do CPF. D. Número de registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor. E. Número do título de eleitor. F. Número do registro de nascimento ou casamento, com informação do livro, da folha e do termo. G. Número e série da carteira de trabalho. O Ministério da Previdência e Assistência Social e o Instituto Nacional do Seguro SINS manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas existentes. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Havendo indício de irregularidade na concessão ou na manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que dispuser, no prazo de 30 dias. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. A notificação a que se refere o parágrafo anterior far-se-á por via postal com aviso de recebimento. Não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido publicado uma vez em jornal de circulação na localidade. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Terceiro decorrido prazo concedido pela notificação postal ou pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário. Redação dada pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Quarto, para efeito do disposto no caput deste artigo, o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro SINS procederão, no mínimo a cada 5 anos, ao recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria. O Instituto Nacional do Seguro Social INS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para sua concessão. Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado, rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.032, de 28/4/95. O Instituto Nacional do Seguro Social INS promoverá, no prazo de 180 dias a contar da publicação desta lei, a revisão das indenizações associadas a benefícios por acidentes do trabalho, cujos valores excedam a CR 1.700.000,00, 1.700.000 cruzeiros. O setor encarregado pela área de benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social INS deverá estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas pelos órgãos locais de atendimento. Os postos de benefícios deverão adotar como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os dados de cadastros de empresas e de contribuintes em geral quando da concessão de benefícios. Revogado pela Lei N. 9.711, de 1998. O Instituto Nacional do Seguro Social INS deverá proceder ao recadastramento de todos aqueles que, por intermédio de procuração, recebem benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. O documento de procuração deverá, a cada semestre, ser revalidado pelos órgãos de atendimento locais. Revogado pela Medida Provisória N. 2.216/37, de 2001. O Instituto Nacional do Seguro Social INS, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditorias externas, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem como pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Revogado pela Lei N. 9.711, de 1998. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INS obrigado a enviar às empresas e aos seus segurados, quando solicitado, extrato relativo ao recolhimento das suas contribuições. Redação pela Lei N. 12.692, de 2012. Revogado pela Lei N. 11.941, de 2009, emitir e enviar aos beneficiários o aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Reeditar versão atualizada, nos termos do Plano de Benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados.
divulgar, com a devida antecedência, através dos meios de comunicação, alterações porventura realizadas na forma de contribuição das empresas e segurados em geral. Descentralizar, progressivamente, o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização de postos de atendimento e de regiões fiscais. Disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime geral de previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Revogado pela Lei N. 11.941, de 2009, a Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Revogado pela Medida Provisória N. 2.216/37, de 2001. Capítulo 2º das demais disposições. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no prazo de 30 dias após a promulgação desta lei. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. Revogado pela Medida Provisória N. 2.216/37, de 2001. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no. As contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único desta lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quarto, o valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1%, relativamente a um mês em que estiver sendo efetuado. 8. Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação. 9. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o desta lei. 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e de reembolso de salário família e salário maternidade o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 dias da sua instalação, adotará as providências necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. A infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade expressamente combinada sujeita ao responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de CR 100 mil cruzeiros, a CR 10 milhões, 10 milhões de cruzeiros, conforme dispuser o regulamento. A empresa que transgredir as normas desta lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento, a suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais, b. a revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial, c. a inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, d. a interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual, e. a desqualificação para impetrar concordata, f. a cassação de autorização para funcionar no país, quando for dado.
O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais. Redação dada pela Lei N. 9528, de 10 de dezembro de 1997. Na alienação a que se refere este artigo será observado o disposto nos incisos I e terceiro da Lei N. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis N.S. 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Vetado na Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública. Artigo restabelecido, com nova redação e inclusão de incisos, parágrafos e alíneas, pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão. Terceiro, o débito do executado será quitado na proporção do valor de arrematação. Quarto, o arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela. Quinto, realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições: a. Valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago. B. Constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia. C. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem imóvel, quando constituído penhor. D. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários. Sexto, se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em 50% de seu valor a título de multa, e imediatamente inscrito em dívida ativa executado. Sétimo, se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação. Oitavo, se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização. Nono, não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da asta pública. 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção. 11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da dívida ativa da União. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens adjudicados judicialmente ou que receberem dação de pagamento. Artigo restabelecido, com nova redação e parágrafo único acrescentado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo único. O INSS, no prazo de 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial. Revogado pela Lei N. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Revogado pela Medida Provisória N. 2.187/13, de 2001. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Redação dada pela Medida Provisória N. 2.187/13, de 2001. O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no desta lei. 2. O reajuste dos valores dos salários de contribuição em decorrência da alteração do salário mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data de sua publicação. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 24 de julho de 1991, 170 da Independência e 103 da República.
Fernando Collor Antônio Magri. Este texto não substitui o publicado no DOU de 25 de julho de 1991, uma alínea alterada pela medida provisória N1, 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso, como segue. D3. Representantes membros dos conselhos setoriais, sendo um de cada área da Seguridade Social, conforme disposto no regimento do Conselho Nacional de Seguridade Social. 2. Artigo alterado pela medida provisória N1, 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso, como segue. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social, referidos na linha D do parágrafo único desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações de saúde e assistência social. 3. Artigo alterado pela medida provisória N1, 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso, como segue. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas D do parágrafo único desta lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. 4. Valores atualizados a partir de junho de 1998 pela Portaria MPAS N 4479, de 4 de junho de 1998, como segue. Salário de contribuição ou alíquota em % até R$ 324,00, 45,8 de R$ 324,00, 46 até R$ 540,00, 75,9 de R$ 540,00, 76 até R$ 1,08, 1,50, 11,5. Artigo e parágrafo alterados pela medida provisória N1, 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso, como segue. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de 20%, incidente sobre o respectivo salário de contribuição mensal, observado o disposto no inciso 3º do parágrafo único. Os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 6. A Lei N. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, dispôs sobre o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte simples. 7. A contribuição de empresa em relação às remunerações e retribuições pagas ou creditadas pelos serviços de segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, sem vínculo empregatício, está disciplinada pela Lei Complementar N. 84, de 18 de janeiro de 1996. 8. Parágrafo acrescentado pela medida provisória N1, 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso como segue. 11. O disposto nos parágrafos 6º a 9º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei N. 9.615, de 24 de março de 1998. 9. Esta alíquota, a partir de 01 de abril de 1992, por força da Lei Complementar N. 70, de 30 de dezembro de 1991, passou a incidir sobre o faturamento mensal. 10. A Lei N. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alterou a contribuição sobre o lucro líquido, passando a alíquota a ser de 8%. 11. Alíquota elevada em mais 8% pela Lei Complementar N. 70, de 30 de dezembro de 1991 e posteriormente reduzida para 18% por força da Lei N. 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 12. Valor atualizado a partir de junho de 1998 para R$ 1,08, 1,50, R$ 1.081,50. 13. Alínea revogada pela medida provisória N1, 663, 12, de 27 de julho de 1998, 14 itens de 6 a 9, acrescentados pela medida provisória N1, 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso, como se segue. 6. Recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT. 7. Recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. 8. Recebidas a título de licença-prêmio indenizada. 9. Recebidas a título de indenização de que trata o da Lei N. 7.238, de 29 de outubro de 1984. 15. Alínea alterada pela medida provisória N1, 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso, como segue. T. O valor relativo a plano educacional que vise a educação básica, nos termos do da Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. 16. Valores atualizados a partir de junho de 1998, pela Portaria MPAS N. 4479, de 4 de junho de 1998.
1998, como segue. Escala de salários base classe salário base número mínimo de meses de permanência em cada classe, interstícios, R$ 130, 0012 216 reais, 3012 324 reais, 45 24 432 reais, 59 24 540 reais, 75 36 648 reais, 90 48 757 reais, 04 48 865 reais, 21 69 973 reais, 35 60 10 R$1,08 1,50, 17 por força do disposto na Lei N 9063, de 14 de junho de 1995, esta disposição aplica-se somente ao contido no inciso 2º do 18º parágrafo único renumerado para E, acrescentado pela medida provisória N 663, 12, de 27 de julho de 1998, como segue. Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento. Por ocasião da notificação de débito ou, quando for o caso, da inscrição na dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a fiscalização poderá proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo, conforme dispuser aquela autarquia previdenciária, observado, no que couber, o disposto nos parágrafos 6º, 8º e 9º da Lei N 9532, de 10 de dezembro de 1997. 19 valores atualizados a partir de junho de 1998, para R$ 15,90 4 e 18, R$ 15.904,18, 20 inciso alterado pela medida provisória N 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso, como segue. Simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ 21 inciso alterado pela medida provisória N 663, 12, de 27 de julho de 1998, em curso, como segue. Perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS no prazo de 30 dias contados do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ. 22 artigos revogado pela medida provisória N 663, 12, de 27 de julho de 1998, 23 artigos revogado pela medida provisória N 663, 12, de 27 de julho de 1998, 24 valores atualizados pela portaria ANPAS N 4479, de 4 de junho de 1998, a partir de junho de 1998, para, respectivamente, R$ 636, 17, 636 reais e 17 centavos, e R$ 63,61, 735, R$ 63.617 e 35 centavos, 25 sem efeito para o auxílio natalidade a partir de 1 de janeiro de 1996, por força do disposto na Lei N 8.742, de 7